Crianças, eu me chamo Patrícia, eu sou da igreja New Life e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês da Bíblia. Hoje eu vim falar sobre a criação do mundo, como que foi que Deus fez o mundo, o que que ele criou, o que que ele colocou, como ele fez a água, a terra e tudo que nela existe. Eu vou ler para vocês, tá na Bíblia, Gênesis capítulo 1. Versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Era assim, tudo preto, tudo escuro. É que nem se você for no seu quarto e apagar a luz quando tiver à noite. Vai ficar tudo escuro. Pensa você andando no escuro, não enxergar nada. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas, a face das águas. O Espírito de Deus não se movia na escuridão, ele se movia na face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separações entre a luz e as trevas, que era a escuridão, né? O preto. A luz e a escuridão. E Deus resolveu separá-las, né? Porque ele não ia andar na escuridão, né? E chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Isso foi em um dia que Deus resolveu criar, falou, não quero mais escuridão onde eu tô. Eu quero luz agora. E ele fez isso em um dia. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e água. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então Deus fez o quê? Ele fez separações. Duas águas. As nuvens são águas, né? Porque quando chove, é o que cai? Água. E o mar. Então, ele separou. E aqui diz assim: e chamou Deus a expansão céu. Uma das expansões, Deus chamou de céu. Certo? E foi a tarde e a manhã do dia segundo. 2 dias Deus criou a luz, a manhã e a noite. E agora, no segundo dia, ele criou o céu e o mar. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. E foi assim. Olha só. Deus, ele separou as águas, água para um lado, água para o outro. E que haja terra. E aí, brotou a terra. Deus, ele é demais, né? Ele é o cara. Eu creio que ele é o cara. E chamou Deus a porção seca, que é onde nós vivemos, onde nós pisamos e andamos, terra. Como que ele tirou esse nome? Eu queria saber, vocês sabem? Eu queria saber. E ao ajuntamento de águas chamou mar. E viu Deus que era muito bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê sementes, árvores frutíferas que dê frutos, segundo a sua espécie, cujo semente está nela sobre a terra. E assim foi. Deus criou as nossas árvores, todos os tipos de árvores, flores, tudo que é verde Deus criou.
Foi quando Deus criou tudo verde, Deus criou todas essas espécies de flores, de plantas, de tudo que vocês veem por aí, colorido, bonito, de florzinhas. E as nossas árvores frutíferas, que é a maçã que dá na árvore, as uvas, os abacates, as mangas, tudo isso Deus que criou. Como, né? Como? Legal, muito legal. Erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja sua semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. No terceiro dia, Deus criou todas as nossas árvores, todas as plantas, tudo verde. Disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Quando ele criou, quando ele resolveu, né? Porque ele falou assim: o dia não tem um sol, não tem nada no céu, é só claro. É só claro. Então eu vou criar o sol. Aí ele criou o sol. E pra noite também não tinha nada, porque era escuro, não tinha estrelas, ainda não existia estrelas. E também ainda não tinha lua. Então ele falou: eu vou colocar uma lua lá naquele negócio preto. E aí ele colocou a lua e as estrelas. E o sol foi da manhã e a lua da noite, que nem nós podemos ver quando saímos para fora de casa, né? Fez Deus os dois grandes luminares. Quais são os nossos dois grandes luminares? A lua e o sol. Foi isso que ele criou, tipo, para definir, né? O luminar maior de dia governa o dia, que é o nosso sol. E o luminar menor, que é a nossa lua, que governa a noite. E viu Deus que era bom. Deus gostou de ter criado a nossa lua e o nosso sol e as estrelas. Ele gostou. E ele viu que era bom. E foi a tarde do dia 4. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis e de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias, as baleias que nós temos nos mares. Deus criou também. E todo o réptil de alma vivente. E as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E todas as aves de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ele estava amando criar o nosso mundo. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares. E as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5º. E disse Deus: produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil e feras da terra, conforme a sua espécie. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E disse Deus: faça o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre
toda a terra e todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que houve sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que de semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimentos. E todo o animal que da terra, e todo o animal da terra, e toda a ave do céu, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, e toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que era bom. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Ou seja, Deus criou o mundo em 7 dias. Em 7 dias, Deus criou o nosso mundo em que nós vivemos, né? Então, a gente tem que preservar tudo que a gente tem, né? Porque olha só o trabalho que Deus teve. Para Deus criar tudo isso, foi 7 dias. Para nós pode ser pouco, para Deus pode ser muito. Ou para nós pode ser muito e para Deus pode ser pouco. Mas nós temos que pensar que Deus, Ele nos criou. Por que nós devemos obedecer a Deus? Porque Ele que nos fez. Então, tipo, tudo que Deus criou foi bom. E é bom, né? Então, nós temos que agradecer a Deus pelas nossas frutas, pela nossa vida, porque Ele nos criou, pelos animais que Deus nos deu, por tudo que Ele fez. Nós temos que ser muito gratos a Deus, né? Então, toda vez que nós for orar, vamos orar e agradecer a Deus por Ele ter criado o mundo, né? Porque Ele deixou tantas coisas boas para nós, né? E nós temos que ser gratos por isso. Ok, crianças? Esse foi um pouquinho de como Deus criou o mundo, né? Como que Deus fez a terra, as plantações, o céu, o mar, como que Deus fez tudo, tá? E vai ter atividade. A outra tia Patrícia, que também é professora da Igreja New Life, ela vai deixar uma atividade. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente que nós tiraremos as suas dúvidas, ok? Beijinho, tchau, tchau, paz do Senhor.